importante para vocês. Tem estreia na tela da Jovem Pan amanhã às 22 horas. A gente queria convidar todos vocês para um encontro marcado com o craque desta emissora no que se refere a business, o nosso queridíssimo Bruno Meyer, porque amanhã estreia na Jovem Pan o Show Business, o talk show de negócios criado por João Dória, vai ser transmitido pela TV e pelo rádio. Por isso mesmo, a gente aqui é um bando de curioso que não faz nada da vida. O que a gente fez, meu querido Mano Ferreira? Ligamos para os dois e falamos: vocês têm que vir aqui contar essa novidade pra gente. João, bom dia. Brunão, bom dia, Paulinho. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Morning Show. E muito feliz de estar aqui com vocês outra vez. Obrigado, viu, filho? O que você acha da Larissa Manoela? Já vem logo, já. Ele tem tudo a ver com show business. Ô, João, fala que eu tenho razão, por favor. Sempre tem razão. Então o assunto está resolvido. Pronto, Fê, ganhou a discussão. Viva, pronto. O homem mais sensato. Pronto. Trabalha aqui com a gente. Põe o Paulo Matias pra lá, vai. Não, deixa o Paulinho. Tá bem o Paulinho. João, show business de volta. Você sabe que esses dias eu estava assistindo uma entrevista tua, sei lá, acho que há uns 10 anos, com o Nizam Guanais no show business. Meu, brilhante entrevista. Melhores, e ele coloca uma situação em que ele viu um champanhe sendo vendido por 28 mil euros. Lembra dessa história? E o Nizam estava absolutamente revoltado com isso, quanto que isso prejudicava e tal. E só entrevista marcante, né? Me lembro também do Ayrton Senna, aquela entrevista que inclusive consta no teu livro. Foi. E consta no site, inclusive, do Instituto Ayrton Senna, com a Viviane Senna. Aquela foi a última entrevista do Ayrton. Infelizmente, 2 meses depois, teve acidente em Imola e perdemos o Ayrton Senna. O Brasil perdeu o seu herói e eu perdi um grande amigo. E aquela foi a última entrevista. Sabe onde foi? Posso só receber quem nos acompanha pelo rádio? João, são 11 horas e 18 minutos para você que sintonizou agora na programação da Jovem Pan. Amanhã tem estreia na programação da Jovem Pan às 22h30. 22 horas. 22 horas, 10 horas da noite. Show Business está de volta agora com a apresentação do nosso queridíssimo Bruno Meyer. O João estava contando da entrevista que ele fez. Contando para você que está nos sintonizando agora aqui na Pan, e você que está aqui já na Pan News. Uma história interessante, porque eu fui amigo do Ayrton Senna, como sou muito amigo da Viviane Senna e do Léo, irmão dela e irmão do Ayrton. E o Ayrton estava muito feliz naquele dia da entrevista que nós fizemos, era final de fevereiro, início de março, antes do Grande Prêmio de Imola. Ele teve 2 grandes prêmios, um antes de Imola e depois o Grande Prêmio onde perdeu a vida, onde ele faleceu. E ele estava muito feliz que ele tinha comprado a casa do Braguinha, a casa de Angra dos Reis que ele amava. Ele gostava de mar, ele gostava de sol, ele gostava daquela casa. Era um sonho da vida dele ter uma casa em Angra. E a casa do Braguinha foi a casa que ele escolheu. E o Braguinha, já falecido, que foi o Antônio Carlos de Almeida Braga. Grande Braguinha. Foi o fundador da Atlântica Seguros, depois tornou Bradesco Seguros, um homem muito rico, mas um grande entusiasta do esporte. Sim. E um grande entusiasta do Ayrton. Ele recebeu o Ayrton sempre lá em Portugal, no Estoril, sempre que tinha o grande prêmio ali na Espanha, ou mesmo no Estoril, ele recebeu o Ayrton. Ele estava numa felicidade enorme aquele dia, brincando de jet ski, com helicóptero. O Ayrton era um homem que gostava de velocidade em tudo, na água, no automóvel, no ar. Ele gostava dos desafios, estava numa felicidade plena e deu uma entrevista linda, a mais bonita e emocionante entrevista da vida dele. Aquela entrevista foi reproduzida em 33 países. Caramba! Uau! 33 países. Uau, que maravilha, João. Do Japão ao Oriente Médio, América Latina, Europa. E 2 meses depois nós perdemos o Ayrton. Cara. Bom, amanhã tem estreia, Brunão. Você tá animado? Nossa, eu tô animadíssimo. Quem que vão ser os convidados? Não, eu teria animado, porque animado ele tá todo dia. Exatamente. Não, eu tô ouvindo essa história aí da entrevista com o Ayrton Senna e é só uma entrevista de um programa que tem 31 anos na TV brasileira. Esse relato que o João acabou de passar pra gente é uma amostra da representatividade de um show business na TV brasileira. É o mais tradicional da TV, de talk show de negócios, né? E é o mais influente até hoje. Isso que é o interessante, né? Você conseguir renovar uma marca criada por você. E então você imagina a alegria, em primeiro lugar, de assumir um programa
que tem uma representatividade, um significado tão grande para a TV brasileira. Você está com quantos anos? Eu tenho 36 anos. Peraí. Eu vou fazer 36 este sábado. Eu tenho 35, não vamos adiantar as coisas. Analisando o dia. Não, exatamente. E agora um relato pessoal também. Eu tenho 35 anos e eu moro em São Paulo, sempre trabalhando em grupos de comunicação desde 2009. Mas eu sou de Joinville, de Santa Catarina. E o show business é uma lembrança muito significativa para mim, porque o show business com João Dória era uma janela para a gente conhecer grandes ideias, grandes empreendedores, nomes brasileiros que fazem o Brasil acontecer. E sempre foi assim, você sempre trouxe grandes nomes que faziam o negócio acontecer. Então eu era um espectador do João Dória, do show business, passou por várias emissoras aí, porque para mim você era a janela ali das coisas boas que aconteciam no país. Ô João, e não tem escolha melhor do que o Bruno Meyer, viu? Porque é um cara que aqui na Jovem Pan a gente gosta muito, respeita, admira ele, é um cara super sério, trabalhador pra caramba, Obrigado sabe? pelas palavras. Um cara extremamente que tem a nossa admiração de todo o nosso elenco. Verdade, muito todo mundo querido. Aqui na Jovem Pan, então acho que você fez a melhor escolha possível. Com as o palavras. Bruno é o show e é o business. Eu acho que nem é a questão, eu acho que nem é a questão também de ser só um cara querido como ele é, mas ser o profissional que é, né? Porque simplesmente quando ele chega, ele sabe fazer e ponto final. Poxa, obrigado, acho que a credibilidade, eu acho que traz isso, sabe? A forma como você conduz as histórias. Obrigado. Agora ele vai fazer isso também, ele sempre foi na informação. Agora ele vai ser na informação e na entrevista. Ou seja, potencializa, porque é o Bruno com o talento que tem, com a simpatia que possui, com o conhecimento que detém, com um ou uma entrevistada, que é o que acontece já amanhã, às 10 da noite. Quem serão os 10 da noite. Bruno? Olha, temos 2 grandes empresários brasileiros com perfis bem distintos. Um deles é o Roberto Salluti, que é presidente do BTG Pactual, que dá raríssimas entrevistas, vai estar na estreia do Show Business. E o segundo é o Milton Stigl, que é fundador e CEO da BBF, da Brasil Biofuels, que é a maior produtora de óleo de palma do país. Um grande empresário, e que empreendedor de primeira. E que está transformando uma semente de palma de óleo em energia renovável, limpa. Sustentável. Então a gente tem 2 grandes convidados. E sempre vão ser 2? Sempre são 2. Sempre são 2. É um programa. É interessante isso que ele falou, Paulinho, para vocês, e quem está nos assistindo, nos ouvindo, nos acompanhando aqui pelas plataformas da PAN, são sempre 2 personagens. Pode ser um homem, uma mulher, 2 homens, 2 mulheres, e obviamente, como o Bruno colocou, são figuras distintas. O Salluti, Roberto Salluti, preside o BTG, um banco com crescimento vertiginoso. Hoje é um dos 5 maiores bancos brasileiros. O Salluti é um grande banqueiro, líder e sócio do BTG, do André Esteves. Deu uma entrevista brilhante, eu vi trechos que você gentilmente me mandou, e acompanhei também a entrevista do Milton Stigl, que eu diria, a nova geração empresarial, cuidando da sustentabilidade, Felipe, e trazendo a energia limpa a partir da extração do óleo de palma na região amazônica, região norte do país. Um caso interessante que eu vi também, você me mandou a entrevista, eu assisti, emprega quase 9.000 trabalhadores na região norte do país. Só no Pará são 7.200, ou perto disso. É gente, hein? Na extração é muita gente, 7.200 pessoas. Esse prédio inteiro onde está a Jovem Pan não tem 7.200 pessoas. Exatamente. Provavelmente nesse quarteirão da Avenida Paulista tenham. Talvez tenha no nosso departamento de charges e memes digitais. Está aumentando a cada dia. Cada um que está ali vale por 20. Aí tudo Eu contei ontem cada um ali vai por 218 pessoas. Não é, Fê? Pô, o Tiozão Games está expandindo o meu trabalho. Mas, gente, então vocês têm programação já agendada para amanhã, nesta quarta-feira, tem estreia do programa mais tradicional de conversas com empresários, pessoas absolutamente influentes no debate público brasileiro, às 10 horas da noite, aqui na Jovem Pan, com a apresentação do nosso queridíssimo Bruno Meyer, certo? Certo. Tá Precisa dado? convidar o CEO do Grupo Matias. Pois é, que está expandindo Matias Corp. Não é nem mais grupo, é Matias Corp. Por favor, isso. Estados Unidos, Europa, Oriente Médio, Ásia, Japão. Está em tudo. Então, são 56 empresas do Grupo Matias. Primeiro, parabéns, né, pelo programa. O Show Business é a vitrine do Brasil que dá certo, né? O Brasil que dá certo é o Brasil do empreendedorismo, da iniciativa privada, daquele que não fica esperando, que faz acontecer.
Ao mesmo tempo, a gente tem ainda no Brasil uma cultura meio atrasada que muitas vezes trata o empreendedor como um vilão. Então, eu queria ouvir de vocês a visão sobre isso. Como que o show business, ao trazer o empreendedor ali de carne e osso, com suas dificuldades e com suas virtudes, contribui para a transformação cultural do Brasil e para a valorização do empreendedor. Mano, eu vou te dar um exemplo da estreia do programa, já pedindo um spoiler aí que vocês tanto querem. A entrevista com o Roberto Salluti, a gente foca muito de um projeto notável do Salluti, que é o Intelli. Ele construiu, junto com o André Esteves, inclusive colocou 200 milhões de reais do bolso dele. Eu acrescentaria a Lilian Esteves também, a esposa do André, que foi uma entusiasta desse projeto. Eles construíram uma faculdade brasileira aqui em São Paulo, inspirada no MIT dos Estados Unidos, para formar lideranças em tecnologia no Brasil. Porque ele, como presidente de um banco extremamente relevante, ele inclusive fala muito do abismo que tem na educação brasileira e o mercado de trabalho hoje. Inclusive da dificuldade que ele tem em contratar profissionais e líderes para fazer. E ele construiu eu tive a oportunidade de, junto com o Salluti, visitar o Intelli. O currículo é completamente outro das faculdades, das escolas brasileiras que tem. Lá você tem 4 anos, continua com 4 anos e tal, mas você tem muita aula de programação, de matemática, de liderança, de networking. É uma coisa impressionante. Jovens de todo o Brasil. Jovens de todo o Brasil. Inclusive jovens que não têm condição de pagar, recebem bolsa integral. Um projeto magnânimo do André Esteves, da Lilian, do Salluti e de todos os sócios do BTG. Eu tive a oportunidade de ajudar. E que você teve a oportunidade que eu soube com o Salluti. Turma, então tá dado o recado. Às 10 horas da manhã, amanhã na programação da Jovem Pan tem estreia. Aliás, perdão. Não, 10 horas da manhã tem Morning Show. 10 horas da manhã somos nós. Pera aí. Às 10 da noite. 12 horas depois vai estrear o nosso... Isso aqui é água, mas é um uísque que ele... Exatamente. Obrigado, João. Obrigado, Brunão. Valeu, gente. Boa estreia. Obrigado, viu? Um abraço pra vocês. Tchau, pessoal. O ator Sidney Sam